Será que a memória que o nosso corpo guarda de um estresse lá do passado pode criar problemas físicos de verdade hoje, no presente? Pois é, a teoria por trás da técnica de sincronização bioenergética parte do princípio de que a resposta para isso é um grande sim. Então, o que essa técnica terapêutica se propõe a fazer exatamente? Bom, o objetivo da sincronização bioenergética é restaurar o equilíbrio. A ideia é ajudar o corpo a superar uma coisa que a teoria chama de interferência neurológica. Para a gente entender como isso funcionaria na prática, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha a ideia central. Depois, vamos falar sobre os tais campos de comunicação do corpo e como ele armazena memórias. Aí, a gente entra no método clínico desta terapia. E por fim, qual é o objetivo de tudo isso? Restaurar o equilíbrio. Ok, vamos começar pela base de tudo, pelo fundamento teórico, os campos de comunicação do corpo. Essa teoria se apoia em 3 pilares. O primeiro é a comunicação celular, algo que a ciência já entende bem. Os outros 2 são mais específicos dessa abordagem, a ideia de que existem campos de energia que mudam no corpo e um conceito que a gente vai ver em detalhe, chamado de segmentação biomagnética. A ideia dos campos de energia é basicamente a seguinte: a energia total de uma pessoa se divide entre campos internos, o mental, o emocional e o físico. Quando rola um estresse, tipo um susto, essa energia pode se deslocar de um campo para o outro, sabe? Preparando o corpo para aquela reação de luta ou fuga. E é aqui que entra o tal do biomagnetismo, onde o nosso corpo tem seus próprios campos magnéticos e que, sob estresse, esses campos, que deveriam ser contínuos, podem meio que se quebrar, se fragmentar. É essa segmentação que atrapalha a comunicação normal entre as células. As mãos de quem aplica a técnica têm polos magnéticos definidos. Isso vai ser fundamental quando a gente for ver um método clínico. Vejamos agora sobre os ritmos do corpo e como ele guarda memórias. O corpo inteiro tem uma pulsação, um ritmo natural e sincronizado. Entretanto, o estresse pode bagunçar completamente esse ritmo. Pensa só em 2 diapasões que estão um pouquinho desafinados. O som que eles fazem fica oscilando, né? A lógica aqui é a mesma. Quando os sistemas do corpo saem de sincronia, a pulsação geral do organismo fica toda afetada. Isso leva a gente para um conceito que é central aqui, o engrama sensorial. Basicamente, é um padrão de memória de algo que aconteceu no passado e que ficou guardado no corpo. E o ponto-chave é que esse padrão pode ser reativado, só que de forma inadequada, muito tempo depois que o evento original já acabou. E essa ideia de memória corporal é associada a um conceito da fisiologia, segundo o qual um engrama sensorial funciona como um guia para o sistema motor, fazendo o corpo repetir o mesmo padrão de movimento. Então, a chave da questão é a seguinte: quando o corpo reativa o engrama de um trauma antigo, a resposta neurológica, tipo tensão muscular e estresse, era até apropriada para aquele evento lá do passado, mas não tem nada a ver com o momento presente. Isso é chamado de problema de sincronia. Agora, como é que a técnica de sincronização bioenergética coloca tudo isso em prática? Vamos ver o método clínico. O método se divide em 2 níveis. O cuidado básico olha para o estado físico do agora e o objetivo dele é atualizar a memória que está ligada à função dos músculos. Já o cuidado avançado vai mais fundo. Ele lida com os padrões de memória subconscientes, os tais engramas, que estariam guardados em centros mais altos do cérebro. No cuidado básico, o processo é bem metódico. Primeiro, o praticante avalia o tônus muscular. Depois, aplica uns contatos bem leves em pontos específicos e trabalha junto com a respiração da pessoa para sincronizar as pulsações do corpo. A meta é que, no final, os músculos estejam relaxados e sem dor. E aqui, a gente volta para aquela história da polaridade das mãos. O terapeuta usa essa polaridade magnética para reorganizar os campos da pessoa. Já o cuidado avançado tem uma técnica um pouco mais abstrata, digamos. É a avaliação por intenção. Aqui o foco não é tanto no físico. O praticante atua para identificar esses engramas subconscientes, observando as respostas sutis do corpo da pessoa. E tudo isso nos leva finalmente ao grande objetivo de todo esse processo, que é restaurar o equilíbrio.
encontrar e remover a tal da interferência neurológica. A ideia é simples. Uma vez que essa barreira é retirada, os próprios processos de restauração do corpo podem voltar a funcionar sem nada atrapalhando. Mas como se sabe se funcionou? A teoria aponta para alguns indicadores físicos bem específicos. Por exemplo, pernas com o mesmo comprimento, o tônus muscular equilibrado dos dois lados, as pulsações do corpo todo sincronizadas e, claro, a ausência daquela segmentação biomagnética. Então, a grande moral da história é essa. No momento em que a interferência desses padrões de memória antigos é removida, o próprio corpo tem a capacidade de se reorganizar, de restaurar seu equilíbrio e sua função. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se o corpo realmente guarda uma memória do passado, o que isso significa para a nossa saúde aqui e agora, no presente? Se você quiser saber mais sobre esta maravilhosa terapia do futuro, saiba que agora ela já está no presente. Clique no link da bio ou da descrição do vídeo para saber mais. Abra-se e abrace o seu novo ser.